Oi, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Boa tarde a todos que estão aqui nos assistindo. Hoje o canal X Química vem com a nomenclatura de hidrocarbonetos. Então vamos lá, fazer bem bonitinho. Nomenclatura de hidrocarbonetos. Tá certo? Então, antes de qualquer coisa, meu nome é professora Lígia e eu sou a sua professora particular de Química e nós estamos estudando Química Orgânica. Essa é a segunda aula. A primeira aula vocês encontram no nosso site, que é o L-X Química. Então, vamos lá, gente. Rapidinho. Como é que eu faço a nomenclatura de um hidrocarboneto? Primeira coisa que eu tenho que saber quantos carbonos tem. Essa quantidade de carbonos eu chamo de sufixo. Desculpa, gente. Então, primeira coisa é o prefixo. O prefixo ele vai me dar a quantidade de carbonos que eu tenho. Depois eu vou colocar o tipo de ligação. Se é uma ligação simples, se é uma ligação dupla ou uma ligação tripla. E depois eu vou colocar a função. Cada função tem um nome, tem uma terminação. Os hidroscarbonetos terminam em O, certo? Então, vamos lá. Prefixo, ele vai me dar a quantidade de carbonos que tem. Um carbono eu chamo de met. 2 carbonos, et. 3 carbonos, prop. 4 carbonos, but. 5 carbonos, pente. 6 carbonos, hex. 7 carbonos, hept. 8 carbonos, oct. 9 carbonos, non. E 10 carbonos, dec. Então, vocês viram que essa parte verdinha aqui, ela me dá a quantidade de carbonos que eu tenho. O prefixo, como é que eu vou começar o nome? Depois o tipo de ligação. Se eu tenho uma simples ligação, simples, que só tem um tracinho, eu vou chamar an, vou falar an. Se eu tiver uma dupla, eu vou chamar em. Se eu tiver uma tripla, eu vou chamar in. E como a função é hidrocarboneto, sempre aqui vai terminar em o, tá certo? Então, aqui, gente, ó, simples an, dupla em, tripla in. Então, vamos pegar uma coisa bem simples para vocês gravarem. Então, por exemplo, eu vou escrever uma cadeia aqui, olha aqui, ó, 2 carbonos. Lembra, eu vou fazer a fórmula simplificada, que é já contando todos os carbonos, todos os hidrogênios aqui. Olha aqui, eu só tenho uma simples ligação, tá bom? Tenho 2 carbonos. Como eu tenho 2 carbonos, o que eu coloquei aqui? 2 carbonos no et, então eu começo et, só simples ligações. An, terminação de hidrocarboneto, O. Como é que é o nome disso daqui? É um etano. A mesma coisa aqui, ó. Um carbono, e aí eu vou colocar 4 hidrogênios. Como é que eu dou o nome? Met, porque é simples, só tenho um carbono. Não tem outro, é ligação com hidrogênio, então é an, e terminação de hidrocarboneto, O. Então, isso daqui é um metano. Outro para vocês, olha aqui, ó.
H3C, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Se eu tenho 5 carbonos, como é que vai ficar? 5 carbonos é pente. Então, isso daqui é um pentano, certo? Então, aqui você tem a nomenclatura quando eu tenho simples ligações. Agora, se eu tiver uma dupla ou uma tripla, como é que eu faço? E aí, gente? E agora, se eu tiver uma dupla ligação, como é que fica? Vou aqui escrever a fórmula de uma substância que tem uma dupla ligação. Tá aqui, ó. Tá? Lembra sempre de contar direitinho os números para poder dar certo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, para ver se não tá faltando nada. Quando vocês têm uma cadeia que ela tem vários carbonos, você tem que numerar essa cadeia, porque o número vai ser importante na hora do nome. Então, a numeração, ela é sempre mais próxima de onde está a dupla ou a tripla ligação. Então, nesse caso aqui, tanto faz começar desse lado como desse, né? Então, vai ficar carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. Então, o que que vai acontecer? Como é que eu dou um nome? Sempre daquele jeito. Primeira coisa, 4 carbonos é but. O que que vai acontecer agora? Agora eu tenho que dizer aonde é que está essa dupla ligação. A dupla ligação está no carbono 2, ó. But 2, aí eu escrevo eno. Aqui significa a dupla e aqui é a função. Então, por que que eu faço isso? Que eu determino o local onde está essa dupla ligação, tá bom? Vamos fazer um outro exemplo? Então, aqui, ó, H3C, C, 1, 2, 3, CH. Aqui mudou, nós já temos uma tripla ligação. Então, aqui H2 e aqui H2. Vamos lá. Como é que eu vou contar? Lembra que eu falei para vocês? Sempre do carbono mais próximo da dupla ou da tripla. 1, 2, 3, 4, 5. Aonde que tá a ligação? Tá aqui no carbono 1, ó, que eu tô contando de lá para cá. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos é pente. Aonde está essa dupla ligação? No carbono 1. Então, põe o carbono 1 aqui, in, que é tripla ligação, o, que é finalização de hidrocarboneto. Então, tá? Então, nós vimos, ó, alcanos, que são aqueles que têm as simples ligações, alcanos, como que a gente dá o nome. Nós vimos os alcenos, que é o que tem a dupla ligação, e nós vimos os alcinos, que tem a tripla ligação, como é que é a nomenclatura. Na próxima aula, a gente vai ver os outros hidrocarbonetos. Finalizando, obrigado pela atenção de vocês e até mais!